Opa, aqui é o Ailton da Escola de Trading. Eu tô aqui de novo, mais uma sexta-feira, para te trazer a sua análise da semana. Começando aqui pelo jogo da semana passada, né, do Campeonato Sueco, Kalmar e Hammarby, da análise da semana passada. O jogo terminou 1-1. Nessa análise aqui, eu falei as tips que eu dei, né, o que a gente poderia fazer nesse jogo aqui. Foi um over 2,5 ou over 0,5 HT. O 0,5 HT entrou, né? Deu certo aqui. Parabéns para você se você conseguiu pegar. O over 2,5. O jogo não começou lá grande coisa, né? O jogo demorou a engrenar um pouco. Então deu para esperar um pouco mais para colocar esse over 2,5. Demorou tanto que deu pra gente focar no over 1,5. Né? O primeiro gol do jogo saiu aos 41 minutos do primeiro tempo. Então deu para focar no 1,5. Espero que você tenha pegado o green também. Né? Se você entrou no 2,5, se você esperou até o meio do segundo tempo, o meio do primeiro tempo para entrar no 2,5, também deu certo, né? Se você usou a análise para trading, você também conseguiu pegar esse green, porque se você entrou no meio do primeiro tempo, saiu esse gol aqui, você conseguiria pegar uma meta ou com esse gol, se você entrou próximo dele, né, mais próximo, ou você pegaria sua meta com o segundo gol, né, que aconteceu no meio do segundo tempo. Tá? Então, se você fez trading, você fez corretamente, você pegou green, ok? Então, parabéns se você conseguiu. E vamos para o green desse final de semana. Né? E o jogo que eu escolhi para essa análise de hoje foi Molde e Brambergen. Esse aqui é outro campeonato, tá? Que a gente vai focar agora com esse final de temporada dos melhores campeonatos europeus. Mas a gente continua podendo operar em campeonato europeu. Né? Não com os mais visados, mas com alguns que a gente consegue operações facilitadas. Basta a gente saber selecionar esse jogo corretamente. Esse jogo aqui é do campeonato da Noruega. E vou mostrar para você hoje aqui o que dá para a gente fazer nele. Então esse jogo é amanhã, dia 21 de maio, sábado, 1h da tarde, horário de Brasília, pela 12ª rodada. Os últimos jogos entre Brambergen e Molde, o último foi em 2014, né? Faz muito tempo, faz 2 anos aí. Não convém ficar olhando muita coisa quando o último jogo desse histórico foi há muito tempo. Então, os 2 jogos de 2014 tiveram vitória do Molde. De lá para cá, 2 jogos, 2 vitórias do Molde. Nos últimos 10 jogos da temporada, o Molde tem 3 derrotas, tem 1 empate e tem 6 vitórias. Tem uma campanha legal, né? Ele não oscila muito, tem bastante vitórias, então faz uma campanha legal. O Brambergen tem 3 derrotas também, 1 empate e 6 vitórias também. Né? Também tem uma campanha bem parecida com a do Molde. Na classificação do campeonato, o Molde aparece em terceiro. São 21 pontos em 11 jogos. O Bramberg está em sexto,
São 20 pontos em 11 jogos. 1 ponto de diferença, né, para entrar na zona aqui de classificação da Liga Europa. Jogando em casa, o Molde mantém a classificação dele, né, mantém o rendimento. São 13 pontos em 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate e ainda não teve derrota. Marcaram 14 gols, sofreram só 5. O Brambergen mantém a sexta colocação, mantém o rendimento aqui, jogando fora de casa. São 7 pontos em 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Marcaram 5 gols, sofreram 8. A defesa do Brambergen não é tão forte como a do Molde. Nos jogos da condição casa fora, a gente tem os jogos do Molde até aqui, né? Foram 4 vitórias e 1 empate. O Brambergen tem 3 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Para a gente ver se vale lei na zebra, né, no Brambergen, somando os jogos que ele não venceu. Então, são as 3 derrotas, mais esse empate. São 4 jogos sem vencer e 2 vitórias só. O Molde não tem derrota. Então, no mercado de probabilidades, você pode fazer uma lei no Brambergen. Ok? Então a gente pode fazer a lei no Brambergen. A gente pode fazer para a gente ver se dá para fazer alguma coisa no mercado de gols. Vamos somar os jogos com over e os com under 2,5. Né? Então o Molde tem 1, 2, 3 jogos com over 2,5 e 2 com under 2,5. Então o Molde é um time mais para over, né? Mais para over 2,5. O Brambergen tem 1, 2, 3 jogos com under e 3 jogos com over. O Brambergen é mais, ele oscila mais para over 1,5, tá? Ele está meio a meio ali, né? Mas oscila aí até 2,5 no máximo. O Molde já tem um pouquinho, ele tende um pouquinho mais para o over 3,5 até. Dos jogos do Molde em casa, com exceção desse jogo contra o Alessund, todos os outros 4 jogos tiveram gol em primeiro tempo. E em todo jogo foi o Molde quem abriu o placar. Do Brambergen, com exceção do jogo contra o Viking, todos os jogos tiveram gols em primeiro tempo. E a maioria dos jogos, né, com exceção do próprio jogo contra o Viking, todos os outros jogos, quem abriu o placar foi o time da casa, onde o Bram foi jogar. Então isso reforça a lei, né? Isso deixa a sua lei no Brambergen um pouco mais fácil de ser alcançada. Na análise classificativa, o Brambergen é sexto. Ele entra por aqui, né? Entre o oitavo e o quarto. E dessa área aqui, o Molde teve 2 placares com over 5,5. Foram 6 gols aqui. Então costuma sair bastante gol nos jogos do Molde. Os 2 jogos tiveram gols em primeiro tempo, antes dos 10 minutos, por sinal. E foram gols do Molde primeiro. O Molde é terceiro, ele entra aqui, né, em cima do Strømsgodset. Nessa área aqui, o Brambergen teve 2 jogos com over 2,5. Quem abriu o placar dos 2 jogos foi o time da casa e tiveram gols em primeiro tempo. Nos últimos 10 jogos, aliás, no campeonato, né, no campeonato norueguês, o Molde tem uma média de gol marcado em casa de 2,8
Brambergen sofre 1,33. Brambergen marca 0,83. Molde sofre 1. Com essa média de gol do Brambergen, média de gol sofrido, como ela é mais alta do que a do Molde, e o Molde marca muito mais gols do que o Brambergen, é mais fácil o Molde marcar gol lá do que o Brambergen marcar gol no Molde. Média de gol marcado mais sofrido, 3,8 do Molde, 2,16 do Brambergen. Essa média de gol marcado mais sofrido, ela indica, se você for trabalhar em over, indica que você precisa focar mais 2 gols no jogo, tá? Esse jogo tem tendência mais forte a 2 gols. Em under eu não aconselho você trabalhar, não nesse mercado, porque o campeonato e esses times tendem a jogo com over. Okay? Jogos sem sofrer do Molde, até agora 40%. Ele não sofre gol. O Brambergen não sofre em 17% apenas. Sem marcar, metade dos jogos do Brambergen até agora ele não marcou gol. E o Molde tem um risco aqui, quer dizer que ele sempre marca gol quando joga em casa. Jogos com mais de 2,5 gols, 60% do Molde, 50% do Brambergen. 40% em under, 2,5. 50% do Brambergen em under 2,5. O jogo tem tendência a over. Isso comprova. Abre o marcador a qualquer altura. Dos 5 jogos que o Molde fez em casa, ele abriu o placar em todos. O Brambergen, dos 6 que fez fora de casa, abriu só uma vez. Dos 5 jogos que o Molde abriu o placar, 4 foram em primeiro tempo ainda. Ainda no primeiro tempo ele já fez o gol. O Brambergen não abriu ao intervalo. E dos 5 jogos que o Molde abriu o placar, 4 ele venceu no final. O Brambergen, dos 5, aliás, o único jogo que ele abriu o placar, ele venceu no final. Então a capacidade de abrir placar e vencer é do Molde. O quadro de gols, a gente já vê aqui que o Molde já tem uma média alta de gols marcados já nos primeiros 15 minutos. E o Brambergen tem média de gols sofridos já nos primeiros 15 minutos. Depois desse período, existe um período de escassez aqui, né? Tanto de gol marcado quanto de gol sofrido. E depois, o outro momento pior do Brambergen é final do primeiro tempo, que bate com o segundo momento melhor do Molde. Né? Então, isso indica que o 0,5 HT tem valor. O 0,5 HT você pode usar aqui. E também você pode fazer o seu over, né? Entrar no mercado de over e tentar pegar aqueles 2 gols que indicam aqui, né? Indicam aqui na estatística do Brambergen para você pegar a sua meta e sair. Resultado ao intervalo. Molde, o maior placar do Molde, aliás, o maior não, né? São placares iguais, com cada jogo teve um placar em primeiro tempo. Né? E existe um 0-0. Como placar final, não existe 0-0 para o Molde. Para o Brambergen, tiveram 4 jogos com 1-0 para o time da casa. E um jogo com 0-0. Em final de jogo não existe 0-0 para o Bamberg. Todos os jogos
aconteceram gols. Bom, então com base nisso, acredito em algumas operações aqui. Em primeiro lugar, como eu já falei, acredito que dá para fazer uma operação contra o Bren, uma Lay Bren, por causa do Bren ter sofrido o primeiro gol na maioria dos jogos, por causa do Molde ter marcado o primeiro gol em todos os jogos quando joga em casa, e não ter derrota na campanha dentro de casa. Então acredito numa lei O'Brien por esse motivo. Outro motivo, outra operação, acredito no over 0,5 HT. O over 0,5 HT por causa do Molde ter gol em primeiro tempo, com exceção de um jogo até agora. E pelo mesmo motivo do Bren, ter a maioria quase todos os jogos, com exceção do Viking, do jogo contra o Viking, e ter gol em primeiro tempo ainda. Acredito num over 0,5 HT. E acredito também num over 2,5. O Bren é sexto. Nessa área, o Molde só tem over 2,5. O Molde é terceiro. Nessa área, o Bren só tem over 2,5 também. Tá? Então, Lay O'Brien ou over 1,5 ou over 2,5. Vamos dar uma olhada nas odds da Betfair. Então tá aqui, Molde Bren, amanhã sábado, 1 da tarde. A Lay O'Brien tá com odd de 7,4 nesse momento. A liquidez está baixa, mas até amanhã, no horário do jogo, essa liquidez vai aumentar. Cuidado para essa odd não subir muito mais do que isso que está aqui. A partir de 7,6, se ela subir um tique, a partir de 7,6 já começa a ficar, a sua responsabilidade aqui começa a ficar um pouquinho alta. Tá? Cuidado com a subida dessa odd aqui. Over 2,5 está começando em 1,66. Muito importante. Você pode colocar o over 2,5 se o jogo começar corrido. Espera para ver se o Molde vai estar atacando. Você pode colocar o over 2,5 aqui. E se não estiver atacando, e você já tiver entrado... se não estiver atacando, é melhor você esperar até o final do primeiro tempo, até os últimos 15 minutos. Ou pelo menos até o meio do primeiro tempo, para você entrar no 2,5. Ou então você fazer o 1,5 mesmo. Tá? Se der para esperar, fazer o over 1,5. Se você já tiver entrado no over 2,5, o jogo começou corrido, você entrou no over 2,5, o jogo começou de um jeito e, 10 minutos depois, morreu o jogo. Sai do 2,5, espera um pouquinho, espera o 1,5 subir e entra no 1,5 mesmo. Tá? Se você ficar no 2,5, se você vê valor de ficar no 2,5, tente pegar a sua meta, o seu lucro, que você depende dele, tente pegar com 2 gols. Não fique esperando o terceiro gol sair. Tá? Utilize essa estatística melhor aqui, do primeiro tempo, principalmente em termos de gol sofrido do Bren, para pegar seu lucro e sair do jogo. Tá? Então, over 2,5, 1,66. Esse over 1,5 vai demorar um pouquinho mais a subir, mas lá pelo meio do primeiro tempo, ele deve estar quase em 1,40 mais ou menos. Tá? Se chegar até lá,
deve estar ali por volta de 1,40, mais ou menos. E depois o over 0,5 HT, gol na primeira parte. A gente tem aqui o valor da odd do over 0,5. Em 1,27, né, começando em 1,27. Está um pouco baixo, né, mas espera subir um pouquinho ali até 1,30, 1,40 e entra aqui. Tá? Também tem valor. Ok? Então a análise foi essa, né? Resumidamente, Lael Brand ou over 2,5. Se o jogo começar mais ou menos, over 1,5 ou over 0,5 HT. Ok? Então é isso, muito bom final de semana. Espero que você pegue um green bem legal nesse jogo aqui. Agradeço você estar seguindo os vídeos aí. Espero poder te ajudar cada vez mais. Curta o vídeo. Se você gostou, clique em curtir. Se não gostou, clique em não curtir, para poder melhorar cada vez mais para você. Compartilhe com seus amigos. Tá? Comente o vídeo, peça um jogo para eu analisar para você se você tiver vontade de operar num jogo extra aí. Vou fazer o vídeo para você com o maior prazer. Vou deixar na descrição do vídeo o endereço do site do Escola de Trading e do Facebook do Escola de Trading para você falar comigo ao vivo, praticamente na hora eu te respondo. E espero que esse final de semana seja repleto de greens aí para você, ok? Muito obrigado, bom final de semana, bons greens e até o próximo vídeo. Abraço.